Olá, você sabia que a cada 1,5 minutos, um brasileiro morre por uma doença do coração ou da circulação? É um número frio, mas pense no que ele significa. É como se um avião cheio de passageiros caísse a cada poucas horas, todos os dias. São pais, mães, irmãos, amigos. E o primeiro sinal de alerta, o aviso que poderia mudar tudo, quase nunca é aquele infarto fulminante de novela. É algo mais quieto, mais traiçoeiro e por isso mesmo muito mais perigoso. Pode ser um formigamento nas pernas que você ignora como uma má posição, uma dor na batata da perna que você culpa pelo cansaço do dia, ou até falhas de memória que você atribui, claro, ao estresse. Hoje nós vamos decodificar os 6 sinais reais que seu corpo envia quando sua circulação está pedindo socorro. E eu vou te dar detalhes que eu garanto você nunca ouviu antes e nunca vai esquecer. Detalhes que conectam esses sinais de uma forma que fará todo sentido. Fique comigo até o final, porque o sinal número 1 da nossa lista vai te chocar. É um tabu que a maioria dos homens escondem a 7 chaves, mas que é um dos mais poderosos alertas precoces de um problema gravíssimo. E eu também vou revelar um sinal equivalente que mais engana e confunde as mulheres. Entender isso não é sobre criar medo, é sobre te dar poder e sobre proteger o seu futuro e o futuro de quem você ama. Esse é o guia definitivo que você precisa para, com sorte, nunca precisar de um médico lá na emergência. Vamos lá! Começando pelo fundamento, a base de tudo. Muita gente fala em veia entupida, mas o que isso realmente significa? Entender essa diferença é a chave, porque o sinal do seu corpo envia depende de onde o problema está. Pensa assim, as artérias são as grandes avenidas, as marginais do seu corpo, tipo o marginal Tietê. Elas levam o sangue vermelho vivo, rico em oxigênio e nutrientes, do coração para todo o resto do corpo. O problema aqui é a aterosclerose, a placa de gordura, cálcio, inflamação, que endurece e estreita a passagem como um congestionamento que nunca acaba e vai piorando lentamente ano após ano. Já as veias são as ruas locais, as vias de retorno. Elas trazem o sangue mais escuro, já usado, de volta para ser reoxigenado. O problema mais comum aqui é a trombose, a formação súbita de um coágulo, como um carro quebrado ou um acidente bloqueando uma rua inteira de repente. Quando uma dessas vias fica bloqueada, parcial ou totalmente, seu corpo grita por socorro. Você só precisa aprender a escutar a linguagem dele. Vamos à contagem regressiva. Sinal número 6. Alterações na pele e nos pelos das suas pernas. Quando as artérias se estreitam, o fluxo de sangue para as extremidades diminui. É como tentar regar um jardim com uma mangueira dobrada. Seu corpo, então, começa a mostrar uma tríade de sinais visuais muito claros. O primeiro, como dissemos, é a perda de pelos. Os folículos capilares são famintos por nutrientes e oxigênio. Sem um bom fluxo sanguíneo, eles simplesmente desligam para economizar energia. Suas pernas, que antes eram peludas, podem ficar lisas, sem pelos, especialmente na região da canela, e sem motivo aparente, não é roçar a calça. O segundo sinal visual é a pele brilhante e frágil. A pele da canela pode ficar esticada, reluzente, quase como cera, e às vezes com uma cor mais arroxeada e avermelhada quando você fica de pé. É a falta de nutrientes afetando a qualidade e a estrutura da pele, tornando-a fina como papel. E o terceiro, que poucos associam, são as unhas dos pés. Elas crescem muito mais devagar e se tornam grossas, opacas, quebradiças. É o mesmo princípio. Se não chega material de construção de qualidade pela corrente sanguínea, a obra não fica boa. Se você notar essa tríade, menos pelos, pele estranha, unhas fracas, entenda que isso não é um problema estético. É um alerta visual poderoso de que a circulação sistêmica do seu corpo, do todo, pode estar comprometida. Se só essa primeira dica te surpreendeu,
imagine o que vem pela frente. Para garantir que você não perca, faça o favor a si mesmo e a quem você ama. Aperte o botão de like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas dicas de saúde e ative o sininho. E o mais importante, compartilhe esse conhecimento. Seja a pessoa da sua família ou do seu grupo de amigos que trazem informação que importa. Ao enviar esse vídeo, você pode literalmente salvar uma vida. E me diga nos comentários, algum desses sintomas parece familiar? De que lugar do Brasil ou do mundo você é? Agora vamos ao sinal número 5. Dor na batata da perna que vai e vem. O nome técnico é claudicação intermitente. A descrição é um padrão clássico. Você caminha uma certa distância, a dor na panturrilha surge, queima, aperta. Você é forçado a parar. Você para, descansa um pouco, 1, 2 minutos e a dor passa completamente. Aí você volta a andar e o ciclo recomeça. A tua dor infernal. Isso é o seu músculo da panturrilha gritando por oxigênio. Durante a caminhada, a demanda de energia aumenta drasticamente, mas a artéria estreitada não consegue entregar o combustível necessário. E por que na panturrilha? Porque é um dos músculos que mais trabalha na caminhada e está geograficamente longe do coração, sendo uma das primeiras áreas a sofrer com a falta de irrigação. Se você sente isso, não ignore como uma dor muscular. Existe um exame simples, rápido, indolor que seu médico pode fazer, chamado índice tornozelo braquial. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar lá nos cards finais. Ele mede a pressão arterial do seu tornozelo, compara com a do seu braço. Se a pressão do tornozelo for muito mais baixa, é uma prova matemática que existe um bloqueio significativo na artéria da perna. Então peça para o seu médico fazer esse teste. Ou você faz sozinho em sua casa, assista o vídeo lá. Sinal número 4. Inchaço e dor em uma só perna. Esse é o sinal clássico de uma trombose venosa profunda, TVP. A palavra aqui é assimetria. Uma perna de repente fica inchada, quente, avermelhada, dolorida ao toque, enquanto a outra está perfeitamente normal. É um contraste gritante e é crucial conhecer os gatilhos que são a tempestade perfeita para a formação de coágulos. São a imobilidade prolongada. Então você fez uma viagem de avião ou de ônibus que foi longa, ou você ficou acamado após uma cirurgia ou por causa de uma doença, o sangue fica parado e coagula. Ou não, você usa hormônios, algumas pílulas anticoncepcionais e a terapia de reposição hormonal pode aumentar a tendência de coagulação em pessoas predispostas. Como falei recentemente, o cigarro piora muito, agrava muito esse risco. Terceiro, varizes importantes. Aquelas varizes grossas, tortuosas, não são só um problema estético. São áreas onde o sangue circula mais devagar, aumentando o risco de formar um trombo. O grande perigo da TVP não é a dor na perna, é o risco daqueles coágulos se soltar, se tornar um míssil na sua corrente sanguínea, viajar até o pulmão e causar uma embolia pulmonar que é súbita e muitas vezes fatal. Se você é alguém que você conhece, tiver esses sintomas, isso não é para marcar um médico, isso é uma emergência. Vá para o pronto-socorro imediatamente. Sinal número 3. Desconforto no peito, angina. E seus imitadores, né? Angina clássica é aquela dor ou pressão no peito que surge com esforço. Você vai subir uma ladeira, carregar um peso, você sente a dor. E essa dor alivia com repouso. É o músculo do seu coração, o órgão mais importante, dizendo: estou trabalhando demais com pouco oxigênio. Agora atenção, principalmente para as mulheres. Essa talvez a informação mais importante do vídeo para vocês. Por décadas, a medicina estudou o infarto do corpo masculino. Em mulheres, o infarto e a angina muitas vezes não se apresenta com a dor clássica no peito. O corpo feminino dá sinais diferentes, mais sutis, que são perigosamente confundidos com ansiedade, estresse ou problemas gástricos. Os sinais de alerta em mulheres incluem fadiga súbita e esmagadora. Não é um cansaço normal, é sentir-se subitamente drenada de toda a energia sem motivo aparente. Falta de ar com atividades que antes eram fáceis, como arrumar a cama, varrer a casa
Dor em outros lugares, uma dor incômoda nas costas, entre as escápulas, uma dor que parece de dente, na mandíbula, uma queimação na boca do estômago, também náusea, tontura, um suor frio inexplicável. Mulheres, por favor, ouçam seus corpos e confiem na sua intuição, na intuição feminina. Se sentir uma combinação desses sintomas atípicos, especialmente se piora com esforço, não deixe ninguém descartar como apenas estresse. Pode ser o seu coração pedindo ajuda. Sinal número 2. Problemas de memória, névoa mental. Seu cérebro é uma usina de energia. Ele consome 20% de todo o oxigênio que você respira. Quando as artérias que o alimentam, como as carótidas no pescoço, começam a entupir, o fornecimento de energia para essa usina cai. Isso não causa só esquecimento simples. Pode levar ao que chamamos de comprometimento cognitivo vascular. A pessoa fica mais lenta para processar informações, tem dificuldade em tomar decisões que antes eram simples. Pode ter mudanças de humor ou se tornar mais apática. Muitas famílias, até médicos, pensam imediatamente em Alzheimer. Mas enquanto o Alzheimer é uma doença da fiação do cérebro, o comprometimento vascular é o problema do encanamento. A diferença crucial, o problema vascular é tratável e, mais importante, prevenível. A saúde do seu cérebro é um reflexo direto da saúde das suas artérias. O que faz bem para o seu coração faz bem para o seu cérebro e vice-versa. E agora chegamos ao sinal número 1. Aquele que eu disse que era o tabu, que precisava ser dito para salvar vidas. O verdadeiro canário na mina de carvão. O primeiro alarme que toca para os homens. O sinal de alerta precoce, mas poderoso. A disfunção erétil. Uma ereção é um evento puramente vascular. Depende de um fluxo sanguíneo intenso, rápido. Acontece que as artérias do pênis são minúsculas, muito mais finas que as do coração ou do cérebro. Por uma questão de física, elas entopem primeiro. Então, disfunção erétil, especialmente quando surge gradualmente, não é primariamente um problema de masculinidade, de virilidade ou de psicologia. É um problema de encanamento. É seu corpo te dando um aviso claro, às vezes 3 a 5 anos antes de um infarto, antes de um AVC. Se você, o seu parceiro, está passando por isso, a conversa mais importante não é apenas com o urologista, mas sim com o cardiologista. É uma janela de oportunidade para agir que não pode ser desperdiçada. Para as mulheres, qual é o canário da mina de carvão delas? Aquele sinal específico e frequentemente ignorado. São as câimbras dolorosas nas pernas ou nos pés em repouso. Não estou falando da dor depois de um exercício intenso. Falo daquela câimbra agonizante, profunda, que te acorda no meio da noite, te fazendo pular da cama. A maioria de nós culpa a falta de potássio, de magnésio ou desidratação. Mas se isso se torna frequente, a causa pode ser muito mais sinistra. Ter câimbras em repouso pode significar que a obstrução nas suas artérias está tão crítica que não chega sangue suficiente nem para manter seu músculo oxigenado enquanto você descansa. É o seu corpo gritando no nível máximo de alerta. Não há mais para onde fugir. Se isso acontece com frequência, não é normal. Não se contente com suplemento de potássio, de magnésio. É um sinal de alerta vermelho para investigar a fundo sua saúde vascular. E como agir agora? Ok, agora você tem um manual. Vocês sabem decodificar os sinais. O medo se foi. Em seu lugar está o conhecimento. O poder está nas suas mãos. Vamos transformar isso em ação. Mexa-se. A minha primeira dica de hoje. Mexa-se com inteligência. Onde quer que esteja, sentado, em pé, suba e desça na ponta dos pés 20 vezes, várias vezes ao dia. Isso ativa a bomba da panturrilha no nosso segundo coração, que espreme o sangue das veias para cima, contra a gravidade. Segunda dica, coma alimentos que limpam as suas artérias, ou pelo menos evitam o entupimento. Coma com propósito. Inclua na sua dieta o alho, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, a beterraba,
que por ser rica em nitratos é um potente vasodilatador natural. Folhas verdes escuras como couve, espinafre, rúcula, que são ricas em substâncias que protegem o revestimento interno das artérias, o endotélio. E a terceira dica, controle o estresse. Tente meditação, respiração profunda, um hobby que te absorva. O estresse crônico libera hormônios como cortisol, que pode danificar o delicado revestimento das suas artérias, criando pontos para as placas de gordura se fixarem. Não é luxo, é manutenção da sua saúde cardiovascular essencial. E claro, os 2 pilares inegociáveis, os quais não há discussão: parar de fumar e controlar o peso. Agora que você conhece os sinais, o próximo passo é saber o que fazer se o pior acontecer. Como reconhecer o infarto na hora e quais as primeiras ações que salvam sua vida. Eu preparei o guia de ação definitivo na minha playlist completa sobre infarto, que está aparecendo aqui na tela. Clique nela e não apenas assista mais um vídeo. É completar o seu treinamento de sobrevivência cardiovascular para você e para seus amigos, familiares. Essa informação foi útil? Por favor, lembre-se de curtir, compartilhar para que essa corrente do bem alcance, proteja mais pessoas. Meu nome é André Vamber, sou cardiologista e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!